Estamos começando o 10º episódio de Um Simples Podcast. Para quem está assistindo no YouTube, a gente está num cenário diferente. Para você que já acompanha a gente no YouTube, é um cenário bem conhecido, na verdade. Sim, um cenário diferente para o podcast, porque além de sócios, nós somos casados. Então a gente tem que aprender a ceder um pouquinho, né? E aí, cada dia ou cada pouco, a gente faz uma coisa diferente para agradar o da vontade do outro. Então hoje a gente está no local de escolha do Matheus. Pois é. A Bia prefere fazer geralmente lá fora, porque, bom, é o nosso intuito, né, de fato, de fazer podcast geralmente num lugar externo, quando a gente puder, né, voltar a andar pela rua com mais tranquilidade. E eu queria fazer uma vez aqui dentro para ver como é que é. E, bom, agora a gente está fazendo diferente, né, para me deixar um pouco feliz em relação a isso. Mas, enfim, eu sou o Matheus. Eu sou a Bianca e hoje, bem, o assunto do podcast é esse. Mais do que sócios, nós somos casados e... Mais do que casados, somos sócios. Profundo. Não é de hoje que eu e a Bia a gente já trabalha junto. A gente já faz isso há uns 2, 3 anos. A gente trabalha direto junto. Eu acho que ainda não deu 3 anos, porque... Tá pra dar 3 anos, né? Tá pra chegar no 3º ano que a gente trabalha junto. Mas também não é de hoje que eu trabalho de home office. Então eu já estava um pouco mais habituado de ficar em casa por muito tempo. Pois é. Então a gente já tá casado faz 4 anos. Vai fazer 4 anos no final desse ano. Não, faz 4 anos já. Já faz 4 anos que a gente já tá casado. Pois é, a gente já tá casado há 4 anos e vai fazer 3 anos, né, que a gente trabalha junto. Com certeza já faz 2 anos que a gente trabalha junto de home office. Então a gente passa 44. A gente passa 24 horas por dia junto todos os dias de nossa vida faz 2 anos, pelo menos. A gente é bem ruim de data. Graças a Deus os dois são ruins de data, então fica mais fácil, porque quando um não sabe, o outro também não. Então ninguém fica chateado com ninguém. Pois é, as datas passam direto e tá tudo bem, porque ninguém sabe, ninguém lembra, então ninguém fica chateado e é isso. A gente vive bem com isso, tá de boa. É uma escolha nossa. Exatamente. Dá menos dor de cabeça. Com certeza. E pra gente estar junto assim, todo o tempo todo, há pelo menos 2 anos, né, realmente nunca foi um problema, né? Obviamente, né, como todo bom casal, tem aqueles momentos de uma discussão um pouco mais intensa e tal, mas, né, tem algumas discussões também dentro do parâmetro mais profissional, mas isso realmente nunca foi um problema. A gente nunca teve aquela de um ficar assim, saco cheio de olhar para o outro, ou estar com o outro o tempo todo, né? Houve também tempo que a gente, né, cada um trabalhava em um lugar diferente, né? Nós dois éramos CLTs e cada um trabalhava em um lugar diferente, a gente só, né, se encontrava mais pro fim do dia. Também não era ruim, não era nada desesperador, de morrer de saudade e tal. E hoje, né, passar tanto tempo junto pra gente, eu acho que é bom. Não era ruim na época, mas eu acho que hoje, se a gente tiver que voltar a essa realidade, ou decidir voltar a essa realidade por um motivo, vai ser um pouco complicado. Vai ser. Vai ser mais difícil de se adaptar do que foi quando a gente começou a trabalhar junto direto, porque na verdade foi bem tranquilo. A gente já falou aqui sobre isso, que foi uma decisão que veio a partir de um problema que aconteceu. E a gente acabou vendo que unindo forças a gente funcionava muito bem e que era uma maneira de fazer a coisa deslanchar. Eu fui entrando na simples forma devagarinho, resolvendo uma coisa ou outra, ajudando numa coisa ou outra, até que eu decidi que seria isso que eu ia fazer e que eu ia pegar e ia, né, começar a estudar mais essa parte de produção de vídeo e tudo mais para poder
ajudar nessa parte também, porque até então eu só ajudava mais com a parte de design e mídias, né? E foi bem tranquilo, foi uma coisa que foi acontecendo meio que de uma forma natural pra gente. Quando a gente começou, eu ainda estava trabalhando em outro lugar. Não era CLT, porque também não era assim um trabalho tão tradicional, mas eu ainda estava trabalhando em outro lugar 3 vezes na semana. Acho que era. 3 vezes na semana. E acabou que a gente já tava passando bastante tempo junto, porque, né, 3 vezes na semana eu ia pra esse trabalho, que era uma confeitaria, e nos outros dias eu ficava em casa, às vezes eu ia só 2 vezes, e era uma coisa que às vezes acontecia por demanda, então não era assim aquela coisa certa, né, de CLT que você tem que ir segunda, sexta e sábado, inclusive, que era como eu trabalhava quando a gente casou. Verdade. Que eu trabalhava, inclusive, aos sábados. E, não sei, foi uma coisa que veio muito naturalmente pra gente, mas eu acho que se a gente tiver que mudar isso pra voltar a ter um trabalho mais tradicional, digamos assim, eu acho que vai ser um tanto quanto complicado. Acho que a gente vai sofrer mais. Vai ser bem mais complicado. Sim. O caso é, a gente vive assim, a gente gosta desse estilo de vida, de casal que, né, tá o tempo todo junto e dorme e acorda um olhando pro outro e, né, não só por causa da pandemia, né, que a gente tá assim 24 horas juntos, ou 44, mas mesmo antes disso, né, tudo que a gente fazia era junto e a gente sempre trabalhou bastante. E acabava que geralmente a gente só falava de trabalho. E bom, meio que ainda é assim, né? Sim. Quando a gente vai conversar alguma coisa, a gente vai falar de trabalho, do que a gente vai fazer, como é que quais vão ser as pautas da reunião, né? Tem que fazer esse orçamento, tem que falar com o cliente e tal. E também outra coisa que não incomoda a gente, né? Pelo menos não me incomoda. Eu não sei. Vou descobrir agora. Te incomoda? Não falar de trabalho o tempo todo, não. É uma coisa que vem meio natural, né? Tipo, a gente acaba pensando muito nisso, principalmente porque hoje o nosso trabalho ele envolve muitas coisas diferentes, né? Tem a parte que são os clientes, tem a parte de produzir o conteúdo, tem várias coisas, né? Tem todo o gerenciamento de uma empresa que para quem é microempreendedor, para quem é empreendedor sabe que a gente tem que fazer tudo e dar conta de tudo e entender um cadinho de cada coisa, então acaba tendo, eu acho que às vezes uma sobrecarga de trabalho, de trabalho, não necessariamente de trabalho, mas de funções, sabe? Que a gente tem que administrar. E então eu acho que tem bastante coisa pra gente falar, então também não fico achando ruim da gente falar disso o tempo todo, porque é praticamente tudo que tá na minha cabeça, então a gente fala bastante sobre isso. E tudo que tá na minha também. Eu tento sempre delimitar isso pra que a gente não fique desgastado. Ele não tenta tanto, mas não assim, de ter essa iniciativa, mas quando a gente decide, hoje vai ser o dia da gente não fazer nada, hoje vai ser o dia da gente sair pra fazer alguma coisa, que não tem sido o caso, mas, né, acontecia normalmente, mas eu tento fazer com que a gente tenha esses momentos em que a gente, olha, hoje a gente não vai trabalhar, a gente não vai não falar de trabalho, porque a gente acaba sempre falando, né, sempre lembrando. Mas, assim, hoje a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer nada com relação a isso, a gente vai fazer nada o dia todo, vai ficar vendo televisão ou vai sair pra passear, fazer qualquer coisa que a gente, né, queira fazer, ir no cinema ou comer fora, o que seja. E pra gente poder sair um pouco dessa de trabalho, porque senão realmente a gente fica muito envolvido e com o tempo isso desgasta. Quando eu percebo que a gente tá fazendo muito isso, eu percebo que a gente vai ficando muito desgastado e aí, calma, vamos dar uma segurada, porque vai meio que naturalmente. A gente tem algumas regrinhas, né, que a gente segue, pelo menos tenta seguir, que é não ligar o computador antes das 8. Eu quebro mais essa, devo admitir. E também, pelo menos, é uma regra meio que não dita, né, mas pelo menos
umas 2 horas antes de dormir, parar de trabalhar, começar a relaxar a cabeça. A gente assiste alguma coisa na Netflix, uma coisa leve, tipo Dark. Não, mentira. Não, sim, verdade. A gente assiste Dark. Mas enfim, apesar do nó que dá na cabeça, pelo menos a gente troca completamente o nosso foco. Tá, ok. A gente... Não muito, porque a gente fica analisando e pensando como é que a gente já pode aproveitar esse conteúdo pra criar um conteúdo ou qualquer coisa assim, mas enfim, não tem jeito. Enfim, geralmente a gente tá passando trabalho, mas não é aquele trabalho chato pra gente, sabe? A gente gosta de fazer o que faz. Afinal de contas, eu vou dar não um spoiler, mas pra ser bem sincero, é domingo, são 9h05 da noite e a gente tá gravando esse podcast, porque se deixar pro dia, né, que tem que sair, meio que embola a situação. Por mais que a gente esteja, né, cansado, a gente vai querer ir descansar. No fundo, a gente gosta de fazer isso. A gente tá falando mais de trabalho do que da gente. Isso é a gente. Ainda é a gente. Então, pra ver como é que a gente é envolvido com mais sócios, às vezes, do que casados, a gente tá falando mais de trabalho do que a gente, sendo que o podcast era pra falar sobre a gente e não sobre sócios. Quer dizer, era pra falar dos dois juntos, mas a gente só fala de trabalho. Mas a gente se entende com isso. Tipo, é uma coisa que, como é muito envolvimento pra nós dois, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Assim, que cresceu muito a nossa relação. Sim. A gente conhece casais, a gente já falou aqui, inclusive, que a gente conhece casais que não conseguem trabalhar juntos, que já tentaram, que não, né, chegaram à conclusão que é melhor pra eles não trabalharem juntos. Não rola. Mas foi uma coisa que agregou muito pra nossa relação, porque nós dois entendemos a importância disso de uma maneira igual. Não que se a gente trabalhasse com coisas diferentes a gente não entendesse, tal. Tem gente que entende, tem gente que não, mas assim, pra gente tem o mesmo peso, porque a gente tá fazendo a mesma coisa, né? A gente tem o mesmo trabalho, então a empresa, a Simples Forma, tem o mesmo peso pra nós dois, entendeu? É uma coisa que nós dois construímos juntos, é mais uma coisa que nós dois construímos juntos. Não só, né, o nosso casamento, o nosso relacionamento, o gato. Que tá dormindo atrás das câmeras nesse momento. Mas a empresa faz parte disso tudo. Ela é mais uma coisa que a gente está construindo junto. Então eu acho que é mais uma coisa que fortifica a nossa relação e o nosso entendimento. Então eu acho que é por isso que a gente não se importa tanto de passar o dia todo trabalhando ou falar tanto de trabalho ou pensar tanto em trabalho. Além de, claro, ser um trabalho que a gente gosta de fazer, afinal, senão a gente não estaria fazendo. Porque... tanto quanto a gente faz. Acho que uma das coisas que eu acho mais legal, eu particularmente, acho mais legal da gente trabalhar junto e de passar tanto tempo junto, é que as pessoas nos identificam dessa maneira. Verdade. Eu gosto muito, eu acho muito legal. A gente é a Simples Forma, né? A gente é um casal, a gente é identificado pelos outros como um casal. A gente fazia curso de inglês junto e aí as pessoas falavam, o casal! A gente era o casal. A gente era o casal. A gente tem, né, clientes e tal que também, tipo, é o casal da Simples Forma, né? As pessoas sempre se referem a gente como casal e eu acho isso muito legal, é uma coisa que me deixa muito feliz. É bobo, mas eu acho muito legal. E o que eu acho legal é que eu vejo isso muito na relação do meu pai com a minha madrasta, né? Quando eles falam, né, de casais, né, amigos deles, eles falam, sei lá, nomes fictícios. A Maria do João, ou então o João da Maria, sabe? E com a gente não tem essa, não é o Matheus da Bianca ou a Bianca do Matheus. A gente é o casal, sabe? A gente é realmente... é um combo. Sabe? As pessoas enxergam a gente... como a gente, não é? Sabe?
As pessoas chamam a gente como a gente, não é tipo, o Matheus da Bianca, ou ele ou ela, não, é eles, nós, o casal, eu acho isso legal, eu acho isso bem bacana. E é engraçado também que quando a gente não tá junto, as pessoas estranham. Sim, é verdade, as pessoas acham estranho, acho que é da Bianca. Tipo, o que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa. E as pessoas, a gente sabe que as pessoas estranham porque elas comentam isso com a gente, né? A gente vai fazer uma reunião agora que tá sendo tudo, né, online, por exemplo, e aí ele começa a reunião sem mim ou alguma coisa assim, e aí as pessoas, eu abri a tela, né, abri a imagem e só tava o Matheus, que eu achei estranho. eu senti falta de alguma coisa, tipo, eu abri e só tinha o Matheus. Tipo, oi? Tem algo errado. Tem algo errado, não é normal isso. E eu acho isso legal, da gente ser identificado como um casal. Apesar de ter alguns vídeos no canal aqui no YouTube, né? Se você está ouvindo a gente no Spotify, né? A gente tem um canal no YouTube, se você não segue a gente, segue lá. Mas enfim, apesar de ter mais vídeo onde eu apareça sozinho, né, do que a Bianca sozinha, ainda assim nós somos um casal. Ainda assim o pessoal me enxerga assim de forma como sendo duas pessoas, não só uma. Realmente isso é muito legal. É uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de toda essa coisa da gente trabalhar junto e passar o tempo todo junto e fazer tudo junto. É que as pessoas realmente, né, enxergam isso. Isso realmente faz parte da nossa vida, da nossa realidade. E é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que a gente gosta, né? Que a gente simplesmente faz, já virou uma coisa natural. É assim, simplesmente a gente é assim. A gente é bem assim, a gente é feliz bem assim. E assim, não só trabalho, né? Como a gente também é casado, né? Sócios, mas casados. Porque é casado sócios? Isso aí. Em casa também, né? Assim, em casa, em família. As pessoas também, né? Os dois juntos. Tipo, somos dois juntos sempre. Não tem essa, os dois juntos. Teve um dia dos pais, né? Que a Bia foi passar com o pai dela, eu fui passar com o meu. E eu fiquei sabendo depois que o meu sogro... Cadê o Matheus? Por que ele não veio? Era dia dos pais. Eu fui com meu pai, né? Mas tudo bem. É muito natural para as pessoas. Elas ficam muito, né, chocadas quando a gente não tá junto. E esses dias a gente também, né, teve um comentário. A gente tá fazendo uma consultoria, né, de marketing agora para Simples Forma e tudo mais. E a gente faz junto. Porque é para Simples Forma, né? Afinal, uma consultoria de marketing. E aí, o Wagner, né? O nosso consultor falando. Ele já esteve aqui no podcast com a gente. Verdade. Falando, é muito engraçado porque vocês vão responder alguma coisa e vocês olham pra cara do outro. Vocês vão falar alguma coisa e vocês olham um pra cara do outro. Tipo, eu posso falar isso, eu não posso falar isso, é isso que a gente vai responder. E aí a gente bate o martelo. E assim, é uma discussão inteira que acontece numa simples troca de olhar e a gente se entende. Quando o negócio é um pouco mais complexo, a gente fala sem som. Sabe? Quando você fala, só mexe a boca, assim, ainda assim a gente consegue se entender. Verdade. Ultimamente, assim, na rua, né, quando a gente sai no mercado, qualquer coisa assim, porque é a única coisa que a gente faz, de máscara atrapalha um pouco, mas a gente ainda consegue. Ainda tem o olho que ainda funciona ali pra se comunicar. Mas a máscara atrapalha, eu mesmo assim movo a boca. Eu movo a boca pra falar e eu me dou conta que eu tô de máscara. E aí é complicado. Não sei se acontece com você, caso você seja casado, mas até quando a gente fala escovando o dente, um entende o outro. Não é sempre um pouco mais complicado, é verdade, mas ainda assim a gente consegue entender assim, de um modo geral. Pelo menos vai que você não conversa com a tua esposa quando você está escovando dente. Claro que conversa, você conversa. Todo mundo faz isso. Mas uma coisa que a gente já falou aqui, mas que eu acho que ajuda a gente também bastante nessa questão de passar tanto tempo junto e de trabalhar junto, é que a gente com o tempo foi entendendo melhor um ao outro e aceitando as coisas.
A gente sabe que a gente é diferente, a gente nasce de forma, trabalha normalmente em coisas diferentes, a gente faz coisas juntos, como, né, as filmagens e tudo mais, mas cada um meio que tem a sua função já separada e delimitada, que não foi... que inicialmente foi meio que se delimitando por, né, conta própria, não foi uma delimitação assim, vai ser isso e vai ser isso. A gente foi, né, traçando as coisas que a gente gostava de fazer mais e sair um pouco melhor. E com o tempo a gente viu, olha, eu tô fazendo mais isso, eu tô indo melhor, eu tô fazendo mais isso, eu tô indo melhor. E a gente, então você fica nessa parte, você fica nessa. E a gente tem coisa que a gente faz junto, mas ainda assim, né, a gente tem esse peso de que você é junto, mas assim, é essa partezinha que é a sua e essa partezinha que é a sua. Mas que seja ainda uma coisa só. E a gente foi aprendendo muito com a convivência, porque o excesso de convivência, ele pode ser desgastante, mas ele também pode ser... muito revelador. Pois é, a gente foi aprendendo a respeitar os limites e o tempo e a diferença de personalidade um do outro. E eu acho que isso é uma coisa que facilita muito a nossa convivência e o fato de a gente não se cansar de conviver. Porque a gente sabe que o outro é assim, ou que o outro, né, gosta de fazer isso, ou gosta daquilo, e a gente entende que a gente é diferente e que por mais que a gente passe o tempo todo junto e tudo mais, a gente vai ter as coisas diferentes e vai fazer as coisas diferentes. Bom, isso é o que a gente, né, tinha preparado e pensado para passar para vocês hoje. Falar um pouquinho mais da gente, de como é um casal que passa 24 horas juntos, ou se você quiser 44 também. Pra gente funciona, a gente realmente gosta muito de viver desse jeito, é o nosso estilo de vida, combina com a gente, talvez não combine com você, mas tudo bem também, as pessoas são diferentes, cada um tem a sua forma de viver e de se relacionar e tá tudo bem, né? Acho que o mais importante disso tudo é que a gente se entende, a gente se respeita e a gente é feliz. Acho que é o mais importante. Ser feliz e se respeitar. Com certeza. Certo. Até que hoje a gente filosofou menos. A gente, né, só queria falar um pouco sobre como é a nossa experiência de, né, fazer tudo junto e passar tanto tempo junto e ser sócios e casados e tudo mais. E trabalhar de home office ao mesmo tempo. E é isso. Bem, será isso por hoje. E se por acaso você é uma dessas pessoas agraciadas pelo dom divino de trabalhar com sua querida esposa, deixa pra gente aqui nos comentários, né, fala se você quiser compartilhar um pouco de como é um pouco da sua rotina, deixa aqui, vai ser maneiríssimo a gente poder saber mais de vocês e conhecer um pouco mais de vocês. E o contrário também, se pra você não funciona, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco. Se você não quiser conversar aqui, chega lá no Instagram, a gente está lá para conversar também, é um canal de conversa um pouco mais rápido, mas a vida sua, seja livre, se quiser conversar por aqui, conversa, se quiser lá no Instagram, conversa, a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês, né? Sim, conta um pouquinho da história, da vivência de vocês, que vai ser muito, muito legal de saber. De verdade, a gente gosta muito de ouvir histórias de outros casais. Ou se não for de casal também, mas como a gente tá falando de casal, a gente tá falando pra contar a história de casal. Bem, por hoje é isso. Bom, a gente fica por aqui. Se você tá escutando a gente no Spotify, a gente volta semana que vem. Ok. E se você tá vendo a gente aqui no YouTube... Então tá. Até amanhã. A gente fica por aqui. E até amanhã. Tchau. Tchau.